responder, Paulo? Eu posso escrever, pode responder aí. Quem trabalha no coração e na mente do homem para este se render a Cristo? Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para Paulo. Mas que salva de palmas é essa? Tá. Meu Deus, só vi duas mãos bater, pastor Cristiano. Glória a Deus, a irmã Maria aí, ó. Espírito Santo. Então é Ele que trabalha na mente e no coração. Amém? Aí, a segunda pergunta é: através do Espírito Santo, quem dá o primeiro passo em direção ao pecador, Reginaldo? Deus. Salve de palmas para o Reginaldo. Então é Deus quem dá o primeiro passo em direção ao pecador. A palavra diz que não foi nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós. O Espírito Santo na vida do crente. Agora eu tenho que correr. Ok, a presença constante do Espírito Santo. Como acabamos de verificar, mesmo após a conversão, o Espírito Santo continua a trabalhar em nossa vida, aperfeiçoando-nos o caráter, moldando-nos a personalidade, controlando-nos o temperamento. Sem essa presença e companhia constante, não seria possível ao crente viver de maneira fiel na presença de Deus. Sem o agente capacitador da obra de Deus, sem o agente capacitador da minha vida, sem o agente capacitador da sua vida, é impossível viver na presença de Deus. É impossível. Porque nós não dependemos do batismo com o Espírito Santo para que os frutos do Espírito operem em nossas vidas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas, mediante o batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é suficiente para fazer com que nós venhamos a produzir frutos do Espírito em nossas vidas. Entenderam? Porque há muita gente que é batizada com o Espírito Santo e não mostra mais nem o fruto do Espírito sequer. É impaciente. É incomunicável. Incomunicável. Há pessoas tão resistentes que ele desvia, ou que ele está dentro da igreja, não está desviado, mas ele acha que ele está ligado com Deus só porque ele está ligado na membresia da igreja. Por misericórdia, o pastor ainda não o excluiu. Não é o caso da nossa igreja, graças a Deus. Eu não estou falando isso sendo demagogo, não é o caso daqui. Mas há pessoas que pensam isso, que ele está ligado com Deus só porque ele está ligado no rol de membro da igreja. E ele já nem está na misericórdia de Deus, mas está na misericórdia do pastor. Entendeu? E o pastor fica: não, eu não vou excluir o irmão Claudeci. Mas merecia, mas eu não vou. Deixa aí, uma hora a água mole em pedra dura, tanto bate até que fuga, né? Amém? Então, sem a presença do Espírito Santo é impossível sermos crentes. O desenvolvimento da relação com o Divino Espírito Santo, assim como o processo de adoção não termina, veja bem, com o ato em si, na realidade é neste momento que tudo de fato inicia-se. Da mesma forma ocorre quando, através da adoção, Romanos 8,15, tornamos-nos filhos de Deus, João 1, 12 e 13. A partir de então passamos a desfrutar de um relacionamento que deve aprofundar-se e estreitar-se a cada dia. Então o Paulo foi adotado pela família do pastor Cristiano. Se o Paulo passar na casa do pastor Cristiano 1 ano e não estreitar a relação de família com o pastor Cristiano, é porque ele está sendo rebelde. Ele não quer ouvir nada que o pastor Cristiano está ensinando, ele não quer cumprir as normas da casa. Irmãos, nós temos que nos alinhar à palavra de Deus. Nós temos que nos alinhar, não é ela se alinhar a nós, não. Que nós somos débeis, entendeu? Vamos lá para o ponto 3, tópico 2. Ser cheio do Espírito Santo. Paulo ensinava que devemos manter-nos sempre cheios do Espírito Santo, Efésios 5, 18, né?
Estar cheio do Espírito Santo ou deixar que o Espírito nos encha significa ser controlado, governado e guiado por Ele. Como filhos de Deus, precisamos de uma renovação contínua em nosso ser, a fim de que sejamos instrumentos do Altíssimo. O tópico 2, então, o Espírito Santo trabalha na vida do crente, aperfeiçoando o caráter, mudando a personalidade e controlando o temperamento. Ou seja, aceitamos Jesus através do agente capacitador de nossas vidas, que é da obra de Deus, o Espírito Santo. Temos que nos alinhar aos moldes de Deus. Temos que se preocupar em querer ter. Porque há muita gente que se preocupa porque não tem, mas não se preocupa em querer ter. Nós temos que se preocupar em querer ter o caráter de Jesus Cristo, a mansidão de Jesus Cristo. Entenderam? Tem gente que fala, não, eu não consigo, eu não tenho. E vai, e não tem. E fica dentro da igreja igual aquele cabrito brabo, né, dando trabalho para o pastor. Que esse cabrito que dá, né, por onde que pega não tem jeito, ele sempre dá um coice. Não, nós temos que se alinhar à palavra de Deus. E se alinhando à palavra de Deus, nós vamos se alinhar ao caráter, ao modelo, aos moldes do Senhor na nossa vida. É a mesma coisa de alguém que entra na igreja e quer que a igreja toda mude por causa dele. Isso é loucura. Teve um irmão que entrou aqui na igreja, assistindo o culto, e eu vi que o irmão não levantava. Na hora que todo mundo levantava, o irmão não batia a palma, tudo bem, é problema dele. Aí vem me procurar, falar assim, irmão, aquilo está errado. Eu, o que está errado, irmão? Esse negócio de mandar a igreja levantar, eu não levanto. A igreja tem que ficar sentada, irmão. Posso falar que ele não está mais aqui no nosso meio. Se tivesse também falaria, porque ele já tinha se alinhado ao modelo. Mas o importante é os princípios, viu? Não, negócio de bater palma, eu não vou bater palma. A igreja não pode bater palma. Eu falei, irmão, tem 50 pessoas batendo palma. Se você quiser bater, você bate. Se não quiser, fica quieto. É impossível o pastor mudar 50 pessoas por causa de você. Por que você não muda? Aonde está escrito na Bíblia que é pecado bater palma? Porque pelo contrário, na Bíblia está dizendo que nós devemos louvar o Senhor também com palmas. Aí foi mudando, aí daqui a pouco estava batendo palma, estava pulando e depois fez coisas piores. Amém? Vamos lá para o ponto 3 então. O batismo com o Espírito Santo capacita-nos a fazer a obra de Deus. E vamos terminar. Amém? Eu vou só ler. Intrepidez para testemunhar. Já aprendemos que o batismo com o Espírito Santo encoraja e fortalece o crente a testemunhar de Cristo, capacitando-o a cumprir com a missão máxima da igreja. Qual é a missão máxima da igreja? Evangelização. Evangelização? Ou seja, evangelização. Onde está a pergunta aqui, Paulo? A pergunta está aqui. Como podemos avaliar o progresso da igreja, o significado de ser cheio do Espírito Santo? Qual o propósito do batismo com o Espírito Santo? Enfim, a missão máxima da igreja é a evangelização. Agora, quem foi alcançado pelo Espírito Santo, que é agente capacitador e não evangeliza, ele está com problema. Defeito. Ele está com defeito. Teve um evangelista que falou para o Orcelino falou assim, eu já vou terminar, viu, pastor? Vamos falar mal dos irmãos, né? Então, demais. O evangelista, o Orcelino falou assim, irmão, nós vamos sair para evangelizar, né? Estava animado, o pastor Jonas, o Orcelino, e aí eu, por misericórdia, ali também me arrastando atrás deles, o irmão Tarsis e tal, um monte de irmão aí, e o irmão era evangelista. Irmão, vamos evangelizar? O irmão falou assim, irmão Orcelino, eu não gosto de evangelizar, não. O irmão Orcelino ficou escandalizado, ficou 3 meses pensando. Como é que o evangelista não gosta de evangelizar? Eu falei, rapaz, título não é nada. É o título. Entendeu? Mas a missão máxima da igreja é a evangelização. Então eu estava falando aqui para os irmãos que chegaram depois, quem não é batizado com o Espírito Santo, tem o dever, atenção aqui irmãos,